todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um como jogar e análise de um jogo. E o escolhido para hoje é o jogo Aqua, Biodiversidade nos Oceanos. Este é um jogo originalmente da Sidekick Games e trazido para português pela Devir Games. É um jogo do Dan Halstead e do Tristan Halstead com a arte do Vincent Droutré. É um jogo para 1 a 4 jogadores, 8 ou mais anos de idade e dura entre os 30 e os 45 minutos. Em Aqua, Biodiversidade nos Oceanos, vamos criar os nossos recifes de coral mais lindos para atrairmos o maior número de animais, sejam eles animais marinhos pequenos, sejam eles animais marinhos grandes, para termos a maior biodiversidade e com isso pontuarmos pontos de vitória. E por isso vamos já ver aqui na mesa como é que se joga este Aqua e depois vamos voltar para as minhas opiniões sobre este jogo. E como sempre começamos com a preparação do jogo e vamos adquirir as peças de origem do recife de coral. Vamos baralhar e vamos dar aleatoriamente uma destas peças a cada um dos jogadores que irá colocar à sua frente. De seguida serão adquiridos os 6 ecossistemas base, que são aqueles que têm então este aspecto e têm uma estrela marinha no canto inferior direito dos mesmos. Serão então colocados estes ecossistemas numa linha do 1 até ao 6. Assim, desta forma. Serão adquiridas 6 peças de animais pequenos, uma de cada cor, e aleatoriamente serão colocadas por cima de cada um dos ecossistemas, colocando as restantes peças desse tipo por cima da peça da respectiva cor, empenhando-os assim desta forma. Serão também colocados ao lado da mesa os animais grandes, juntando-os por tipo e formato, colocando as pilhas por ordem decrescente de cima para baixo, e num jogo de 2 e 3 jogadores retiramos as peças que têm então uma cauda de baleia vermelha de jogo, apenas deixando 2 peças em cada uma das pilhas. Iremos também adquirir todas as peças de coral que iremos empilhar aleatoriamente ao lado da mesa. No entanto, iremos retirar do jogo 35 peças de coral num jogo de 2 jogadores. Iremos retirar 18 peças de coral num jogo de 3 jogadores. Iremos retirar apenas uma peça de coral em 4 jogadores. Finalmente será escolhido o primeiro jogador, que será-lhe dado o marcador de caracol de primeiro jogador, que irá colocar à sua frente, sendo ele o primeiro jogador na primeira ronda. O objetivo do jogo de Aqua, Biodiversidade nos Oceanos é ganhar pontos de vitória. Para isso os jogadores irão adquirir peças de coral que irão colocar nos seus recifes de coral para atrair animais pequenos, que por sua vez irão atrair animais grandes, tentando também criar recifes de coral ao lado dos animais pequenos para ganhar ainda mais pontuação e também tentar pontuar o maior número de ecossistemas possível. O jogo irá decorrer ao longo de 17 rondas, onde a cada ronda os jogadores irão fazer o seu turno, começando no primeiro jogador e indo pela esquerda, adquirindo uma peça de coral no mercado e colocando essa peça no seu tabuleiro. Passando de seguida o turno ao jogador à esquerda, que irá fazer o seu turno até todos o terem feito. Isto irá então decorrer até ao final da 17ª ronda e o final do jogo. Uma ronda de Aqua, Biodiversidade nos Oceanos é composta por 3 fases. A primeira fase é fazer crescer o coral, adquirindo peças de coral para colocar no nosso recife de coral. Na segunda fase é criar habitats e recifes, fazendo juntar peças da mesma cor para atrair animais pequenos. Finalmente, no terceiro passo ou fase é estabelecer biodiversidade, onde os animais pequenos, se estiverem num certo formato, irão também atrair animais grandes. No início da primeira fase da ronda, iremos preparar o mercado, se ainda não o foi feito. Então, sendo o primeiro mercado, iremos retirar o número de peças igual ao número de jogadores
mais uma. A partir daí vai sempre sobrar uma peça de ronda para ronda, portanto vamos sempre colocar apenas o número de peças igual ao número de jogadores, juntando a essa peça. Além disso, o primeiro jogador dessa ronda também irá adicionar a peça de caracol ao mercado. Depois disso, começando o jogador que possui o caracol e indo pela esquerda, cada jogador irá adquirir uma peça de coral que ainda permanece no mercado, ou então a peça de caracol. Ao escolher a peça de coral, o jogador irá ter de juntar essa peça a peças de coral que tem à sua frente, fazendo coincidir pelo menos um dos seus lados com uma ou mais peças das que tem à sua frente. Não necessita, no entanto, de fazer coincidir os vários tipos ou cores, mas podendo-o fazer. Se o jogador escolher o caracol, irá passar a sua vez e não irá adquirir nenhuma peça nesse momento, sendo o último jogador a adquirir a peça no final da ronda, mas sendo o primeiro jogador na ronda seguinte. Depois de colocar a peça que escolheu, o jogador irá verificar se criou um hexágono de uma só cor. Se o fez, como é o caso deste, fiz um hexágono de cor rosa, irei obrigatoriamente adquirir uma peça de animal pequeno da mesma cor do hexágono que foi acabado de criar e irá ser colocado esse animal sobre esse espaço. Além disso, espaços contínuos de tamanho 4 ou maiores da mesma cor que não façam um hexágono são considerados recifes e poderão pontuar no final do jogo. O passo seguinte é atrair animais marinhos grandes para o nosso recife de coral. Para isso, os jogadores deverão verificar se possuem os seguintes requisitos. Um animal grande deverá de ser colocado por cima de pelo menos um animal pequeno que foi colocado nessa ronda. Animais grandes deverão estar totalmente por cima dos animais pequenos dos quais querem fazer parte da biodiversidade. E todos os animais pequenos por baixo de um animal grande deverão de ser de cores diferentes. Mas atenção, apesar de ser obrigatório atrair animais pequenos quando fizermos o habitat para os mesmos, não é obrigatório atrair animais grandes mesmo que tivermos todos os requisitos para os fazer. Se o jogador quiser e tiver os requisitos, irá buscar a peça de animal grande mais valiosa que coincida com o formato dos animais pequenos e irá colocar o animal grande por cima totalmente desses animais pequenos. Depois todos os jogadores fazem o seu turno, como já explicado, a ronda irá terminar, irá iniciar uma nova ronda, também como já explicado, começando pelo jogador que tem o marcador de caracol de primeiro jogador. Depois de 17 rondas não será possível reabastecer o mercado e o jogo irá terminar prosseguindo para a pontuação final. Na pontuação final poderemos utilizar o bloco de pontuação que é fornecido pelo jogo. Começamos por pontuar os animais grandes, somando os valores de todos. Neste caso seriam 25 pontos. Retirando de seguida os animais grandes de cima do tabuleiro e colocando-os de lado. De seguida iremos pontuar todos os animais pequenos, somando todos os valores de cada um deles, dando 23 pontos neste caso. De seguida iremos pontuar os recifes, onde estarão 4 ou mais espaços da mesma cor juntos. No caso deste recife de coral apenas existe este recife. E todos os animais pequenos junto desse recife, a tocarem nesse recife, irão pontuar novamente. Novamente estes então irão pontuar, portanto, mais 4 pontos. Finalmente iremos pontuar os ecossistemas em jogo, que são os que estão, então, por baixo das pilhas dos animais pequenos. Os requisitos do ecossistema estão na parte traseira, na página 12 do livro de regras. Depois de sabermos como jogar a este Aqua Biodiversidade nos Oceanos, vamos às minhas opiniões. E como sempre começamos com o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que é que eu gosto mais ou menos, e depois passamos às minhas opiniões
finais e globais sobre este Aqua Biodiversidade nos Oceanos. E então o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais da sua arte. O Vincent Dutrait é um mestre na arte de jogos que se querem com um aspecto temático, apesar deste não ser um traço lindo, fantástico, com muito pormenor orgânico, sem dúvida. Há outros designers que têm um pormenor mais técnico, como por exemplo o Ian O'Toole, mas sem dúvida o Vincent Dutrait, em termos de traço orgânico, é um dos melhores. E por isso mesmo esta arte está fantástica, este Aqua Biodiversidade nos Oceanos está muito bom, seja no arte da box, seja na arte nas várias peças. Ótimo. E o que é que eu gosto mais? Eu gosto mais da variedade de pontuações. É isso mesmo. Não só pontua os animais pequenos, como os animais grandes, como os recifes que estão à volta dos animais pequenos, como os ecossistemas que têm várias formas de pontuar. Não só podemos começar com os ecossistemas de base, os 6 primeiros, como a partir daí, quando soubermos jogar bem o jogo, podemos fazer o que eles chamam de mix and match. São mais, se não estou enganado, de 16. Portanto, podemos escolher uma infinidade de grupos de ecossistemas diferentes, de formas diferentes de pontuar, que dá uma enormidade de pontuação, de variedade de pontuação este jogo. E por isso mesmo é muito bom por isso. O que é que eu gosto mais ou menos? Eu gosto mais ou menos da muito possível confusão que muita gente tem, eu vi a jogar, e até o próprio às vezes acontece, na formação dos hexágonos da mesma cor. Principalmente nas peças que têm duas cores, dois espaços da mesma cor na mesma peça, como as colocar para depois criarmos um hexágono, muitas das vezes é uma falha, e depois colocamos, pensamos que aquele formato vai dar para fazer a seguir um hexágono e no final de contas falhamos e colocamos a peça de uma forma que não dá para formar um hexágono. Portanto, e vi isso acontecer N formas e N vezes durante os jogos que joguei, inclusive eu errando alguma que outra vez. E o que é que eu gosto menos? Eu gosto menos da confusão que os ecossistemas podem provocar na pontuação. São um pouco a forma de pontuação é pouco clara, principalmente nas primeiras vezes que se joga. Pode fazer um pouco a confusão de como é que as coisas pontuam, como é que cada um dos ecossistemas pontuam, o que é que multiplica, o que é que soma. Portanto, é um pouco complicado para novas pessoas, especialmente para novas pessoas, porque este é um jogo familiar, assim se pode dizer. É um jogo familiar, pode ter uma boa profundidade que muitos gamers gostarão de jogar, assim, por exemplo, como um Cascadia, por exemplo. Tem mecanismos simples, mas tem uma boa profundidade. Este é a mesma coisa, tem mecanismos simples, mas tem uma grande profundidade, como o Cascadia, o Harmonies, etc. Portanto, peca um pouco também por esta complexidade nos ecossistemas e na confusão que eles o podem criar. E depois de saber o que é que eu gosto mais, menos e mais ou menos, vamos saber as minhas opiniões globais e finais sobre este Aqua Biodiversidade nos Oceanos. E digo já que eu gostei muito deste jogo. É um jogo que esteve então no meu top 10 dos jogos que joguei em 2024 e é um jogo que, como eu já falei, ainda agora é um jogo simples, com mecanismos simples, mas depois tem uma profundidade de estratégia, umas nuances estratégicas muito grandes. Que peças adquirir, quando adquirir o caracol ou não. Por exemplo, acontece tantas vezes que nenhuma daquelas peças me interessa, ou tanto me faz qual é a peça que eu adquiro ou que os outros adquiram. Portanto, muitas vezes quero adquirir o caracol para depois ser o primeiro jogador, se calhar no mercado seguinte. É mais interessante para mim ser o primeiro jogador, porque sou logo o primeiro a escolher o novo mercado, enquanto este não me interessa. Portanto, várias nuances, várias estratégias podem ser utilizadas. Que tipo de animais é que eu
quero adquirir, vou pôr logo para animais rápidos, para depois fazer os animais mais pequenos, os animais pequenos menos valiosos, ou então vou tentar fazer muitos animais pequenos para depois fazer os maiores animais grandes. Outros passos estratégicos, vários passos estratégicos. Fazer os próximos recifes pode ser uma pontuação brutal. Se conseguimos fazer tocar vários recifes em vários animais, eles pontuam novamente. Mas até podemos ter vários recifes a tocar nos mesmos animais, portanto eles vão conseguir pontuar triplo. Isto é, por ele e por os 2 recifes que estão a tocar nele. Portanto, aquele animal pequeno pontua 3 vezes mais. Portanto, é várias estratégias, N estratégias, para já não falar nos ecossistemas que só por si já, como eu já disse, são um pouco confusos, mas também são muito propícios a pontuações. Será que eu vou apostar naquele ecossistema, adquirir os animais todos daquele tipo, grandes, para depois eu conseguir pontuar, ou no caso dos ecossistemas base, ou vou fazer uma variedade de animais pequenos e animais grandes para fazer outros tipos de pontuações? Sem dúvida, é um jogo apesar de tantas simplicidades, tem uma excelente profundidade estratégica, umas excelentes nuances estratégicas, que é o que se quer deste tipo de jogo, que na verdade é um jogo abstrato. Tem este tema, e é um tema muito bem conseguido, mas é um abstrato de colocação de peças e criação de padrões. E apesar de das suas confusões, de algumas das suas convoluções nas regras dos ecossistemas, é um jogo que eu adorei simplesmente. Foi um dos melhores jogos que eu joguei no ano de 2024, apesar deste ter saído agora em 2025, já tinha jogado a versão original deste jogo, e sem dúvida foi um jogo que eu adorei bastante, e na minha opinião é um jogo que todos deveriam adquirir, todos. Se gostam de jogos como o Harmonies, como já falei, como o Cascadia, como o Calico, como este tipo de jogos super simples de draft de peças, colocação de peças, formação de padrões, se gostam deste tipo de jogos que muita gente adora, Azul, isto tudo, é um jogo obrigatório, na minha opinião, a não ser que acham que já chega. Mas se gostam deste tipo de jogos, é jogos que estão constantemente a ir à mesa e vocês querem variar um pouco dos jogos que já têm, este Aqua, sem dúvida, é uma obrigatoriedade. E agora, pela Devir, é muito mais fácil de adquirir, porque já está aí. E é isto tudo. Já sabem, é assim que eu penso este jogo Aqua, é um jogo a adquirir, é um jogo que não se irão arrepender. E por isso mesmo, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.